Olá concurseira! Vamos para a nossa aula de número 16, agora do nosso concurso do INSS para o cargo de técnico. É legal que você entenda que nas aulas passadas eu analisei um monte de detalhes contigo, acabei analisando coisas sobre o nosso querido maravilhoso Office. Você lembra do Office? Pois bem, trabalhamos forte o Office, entendemos do Word, entendemos do Excel e entendemos do PowerPoint. Sempre nos baseando que a prova pode ser de quem? Da Fundação Carlos Chagas, mas não esquecendo que o CESP é grande candidato, que a CES Gran Rio também é. Tudo bem? Então, o que a gente vai entender, o que a gente vai observar? Nesta aula, eu vou te dar conceitos, noções a respeito de quem? Do tal do BR Office, do tal do LibreOffice. BR Office era a versão que a gente usava antigamente. Aí, uma série de outras situações que não vem ao caso, não vai cair na tua prova, ele surgiu, ou agora a gente usa o tal do LibreOffice. Tanto que se você quiser baixar, e eu acho que seria legal até você baixar isso no teu computador, para que você possa praticar, para que você possa trabalhar, é a tal de baixar o LibreOffice. Você põe LibreOffice em português. Lá existirão dois arquivos para você fazer download. Um que mostra para você, digamos assim, o próprio programa de instalação que instala, que coloca a suíte para você, e outro que é o tutorial, que é o Help. Tudo bem? Não esquecendo que eu sempre deixo à tua disposição para contato meu Facebook, facebook.com/profricardobeck, e também pode entrar em contato comigo por e-mail, contato@profricardobeck.com.br. Eu já respondi todas as mensagens que eles me mandaram, estou tentando te atender, digamos assim, da maneira mais rápida e mais adequada possível. Lembre-se, estamos juntos, não só até o final do meu curso, mas também até o final da nossa aprovação, da nossa prova. Combinado? Então vamos fazer o seguinte, eu já vou começar agora a analisar contigo as questões do nosso, digamos assim, do nosso software, enfim, do nosso querido, do nosso maravilhoso LibreOffice, vendo o Writer, vendo o Calc e o Impress, que são os três principais programas. Vamos lá comigo? Vamos entender isso? Então vamos lá, não esquece, usando o programa é muito mais fácil. Deixa eu sair da minha apresentação, posso vir aqui, dar um iniciar e você vê que eu já instalei o LibreOffice. Se eu dou todos os programas, você pode observar que eu tenho aqui, entre eles, o LibreOffice, tá vendo? E eu tenho daí o Writer, que é o editor de textos, o Math, que é na verdade um editor, digamos assim, um editor de equações matemáticas. Eu tenho também o Impress, que é nosso software, digamos assim, equivalente ao PowerPoint, o Draw, que é um software de desenho, tem o Calc, que é a nossa planilha eletrônica de cálculo, e o Base, que é um software gerenciador de banco de dados. Esta é a última versão que tem do LibreOffice. Então, se o cara for cobrar a última versão, saiba, estaremos trabalhando com ela. Vou clicar aqui no Writer, ele vai abrir então quem? Vai abrir o nosso maravilhoso e esplendoroso, vamos dizer assim, editor de textos. Ricardo, você está tirando sarro, você acha que ele é ruim? Não, eu acho ele bem bom, bem funcional, eu acho que é bem o que a gente precisa. Só que, claro, o que é legal saber para a prova, o que é legal, o que eu tenho que saber. Então veja comigo. Toda vez que você abre o novo arquivo do Writer, ele vai trazer para você lá o quê? Vai trazer para você sem título 1, tá vendo ali, ó? Sem título 1. Quando eu abri um novo arquivo, por exemplo, do Word, ele trazia documento 1. Um novo arquivo do Excel chamava pasta 1. E um novo arquivo do PowerPoint chamava apresentação 1. Aqui ele traz sem título 1. Porque quando você abre o Writer, mesmo sem perceber, você está abrindo toda a suíte de aplicativos. Toda a suíte de aplicativos? Olha só, se eu clico aqui, eu posso abrir ainda a planilha. Posso abrir a apresentação. Então é a mesma situação? Sim, ó. Eu tenho aqui todos os programas. Eu tenho ele, que no caso é o nosso querido Writer. Se eu clico em janela, eu vou ter o Calc. Se eu clico em janela, eu vou ter o Impress também. Então eu não vou analisar um por um com todos os fundamentos por um motivo simples. Deixa eu só fechar aqui essa janelinha. Eu não vou falar de todos os fundamentos. Eu quero que você compreenda que eles são o mesmo programa praticamente. Então não tem por que você se desesperar. O que eu tenho que entender são alguns pontos fundamentais. Quais são eles, Ricardo? A barra de menus, está vendo a barra de menus? Quando você olha o Word, eu já trabalhei o Word com você, enfim, eu vou te mostrar isso aqui, vamos supor pegar a apostila de BR Office, tá? Então, se você for observar, vou trazer para cá para você ver, este aqui é o Word o quê? 2013, ó. Esse é o 2013. Então ele tinha aquelas guias, inserir, design, tá vendo? Esse é o 2013, a gente estudou 2010. Mas para você ter uma noção, aqui dentro do Writer são barras de menus, não faz, é uma barra de menus, não tem uma faixa de opções. Então essas situações eu gostaria que você ficasse atento, que você soubesse, tá?
Eu tenho daí as barras de ferramentas, essa aqui é a barra de ferramentas padrão, esta é a barra de ferramentas formatação. Não pode esquecer, são situações extremamente importantes para nós, tá legal? Não vai esquecer desses detalhes. E aí eu tenho a minha área de edição, meu ponto de inserção, usando aquelas teclas como, por exemplo, que você usava no Word, como Ctrl colchete, aqueles detalhes, ó, que nem Ctrl colchete, aumenta o tamanho, Ctrl fecha colchete, diminui. As teclas são similares às que eu encontro no Word, mas já vou te dar uma dica fundamental para você ver a diferença. Lá embaixo a barra de status, que nós tínhamos também no Word, nós temos aqui a régua horizontal e a régua vertical, os recuos, todas situações iguais a que nós tínhamos lá no nosso maravilhoso, esplendoroso Word. Mas atenção, como é que eu vou estudar, Ricardo? Como é que eu vou acabar estudando essa situação? Claro, como é que eu vou começar a estudar essa situação do Writer, do Calc e do Impress? Olha só comigo. Primeira coisa que eu quero que você entenda, vai saber a barra de menus. Dessa barra de menus, vou te dizer quais os menus mais importantes, software por software, e o que você tem que saber. Por quê? Se for Fundação Carlos Chagas, eles vão querer saber onde estão as coisas nos menus. Não adianta. Se for CESP ou se for Sesgran Hill, eles vão querer as teclas de atalho, não adianta. A Sesgran Hill também pode querer os objetos ali, os desenhos. Então o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar os menus, dizendo as partes mais importantes, e já vou fazendo referência ali aonde? Diretamente no botão, no item que você tem que trabalhar. Assim você vai dizer assim, opa, já sei que isso é importante, já sei que esse botão, e já te digo a tecla de atalho. Então olha só, como é que eu vou decorar essas teclas de atalho do LibreOffice, do BR Office? O Word, o Excel e o PowerPoint, eles são meio do contra. Do contra, Ricardo? São meio do contra. Por quê? Porque as teclas lá são Ctrl-O, são Ctrl de documento novo, lembra? Ctrl-B contra a bobeira. Eles têm essas teclas de atalho. Mas veja, é importante que você entenda que aqui dentro do LibreOffice, tudo tende ao inglês. Quer ver? Ó, em 10 segundos vou te ensinar isso. Veja, tudo que é inglês, como que é salvar em inglês? Save, Ctrl S, salvar. Como que é abrir em inglês? Open, Ctrl O, abrir, não é? Como que é novo em inglês? New, Ctrl N, novo. Eu vou fazer a mesma situação, só que passando agora pelos objetos, mostrando os botões e, claro, falando dos menus. Então lembre-se, quer falar de teclas de atalho dentro do LibreOffice? Lembre sempre do inglês. Você vai ver, analisando as últimas questões, que eles adoram cobrar teclas de atalho. A gente tem que estar atento a isso. Tudo bem? Vamos trabalhar nisso então? Vamos entender efetivamente esses detalhes? Então vem comigo. A primeira situação que eu quero que você entenda aqui, do menu arquivo, tá? Vamos fazer assim, ó. Eu vou falar dos... Antes de me judiar nos menus, que é a parte mais complexa, eu vou falar dos botões aqui contigo, falando das teclas de atalho. Tá combinado? Então vamos lá, vamos trabalhar. Eu tenho o novo, que é Ctrl N. Eu tenho o abrir, que é Ctrl O de Open. Eu tenho o salvar, que é o Ctrl S de Save. Posso fazer o trabalho, claro, por e-mails, não posso esquecer disso, isso é possível. Eu tenho ainda aqui a possibilidade do quê? De editar o arquivo. O arquivo nunca foi salvo, vou colocar um texto aqui para você. Olha só. Nosso próximo capítulo será de Linux. Ponto. Enter. Então agora eu posso salvar. Vou salvar, que é Ctrl S. Sempre que eu vou salvar, não esquece. Seja do Writer, seja do Calc, seja do Impress, o formato do arquivo é ODF, não é extensão. É o formato, ODF. Porque como eles são programas só, eles têm uma identificação. Open Document Format é a identificação deles. ODT é porque ele é o Writer. Open Document Text. Vou clicar em área de trabalho e vou salvar. Ó, teste da aula de Writer. Vou dar um salvar, pronto. Dá para ver na barra de título que ele trocou o nome e dá para ver claramente que esse botão ficou habilitado. Esse botão é o editar ou não o arquivo. Se eu desligo ele, ele entra em somente leitura. Dá para ver pela barra de título, não dá? Dá. Aí eu quero editá-lo, eu clico aqui. Basicamente é para isso, tá? Para você não salvar por cima acidentalmente e não até substituí-lo aqui, ó. Então existe esse modo que você tem, que é o de leitura. Legal? Não vai esquecer disso? Super importante. Então tá bom. Aí eu tenho o exportar diretamente como PDF, ou seja, não vai pedir novas opções, vai simplesmente dizer qual o nome e onde você quer colocar o PDF.
Ó, tá vendo? Então esse é o exportar diretamente como PDF. Imprimir, lembra da tecla Ctrl Print de imprimir, Ctrl Print de imprimir, Ctrl P. Tem o visualizar impressão, olhe, visualizar impressão, como é que vai ficar a tua apresentação? Como é que vai ficar a tua apresentação? Não, o teu documento na impressão, fechar visualização. Tá vendo aqui, ó, visualizar a impressão. Esse cara você não vai encontrar no Impress. Só para atravessar um pouquinho minha aula, ó, arquivo, daí você encontra lá, ó, visualizar página, tá vendo? Se eu abro aqui um novo arquivo do Calc que eu já tenho aberto, claro, se dá um arquivo, vai ter visualizar página. Agora, dá uma olhada aqui no Impress. Arquivo tudo igualzinho, mas cadê o visualizar página? Não tem. Então, essa é a única diferença do menu arquivo entre Writer, Calc e Impress. Writer e Calc iguaizinhos os menus, e no Impress só tem esse detalhe, não tem o visualizar impressão. Nada de se desesperar, tá? Então tá aqui o visualizar impressão. Correção ortográfica e gramatical, mesma tecla de atalho que nós tínhamos no Word, ou seja, a F7, não vai me esquecer disso, extremamente importante para nós. E esse cara aqui só mostra ou oculta aquela verificação ortográfica. Por exemplo, ó, casa com Z. Olha lá, ó, ele deixa assim para você. Se você quiser desmarcar isso, ó, não mostra mais o erro, agora mostra o erro. Aquele lance do botão direito também funciona aqui, ó. Tá? Os editores são muito parecidos, por isso que você tem que ficar atento às teclas de atalho, você tem que ficar ficando atento aos botões e aos itens dos menus, é o que eu estou resumindo para você. Seleciono, você vai habilitar já o recortar, que ele chama de cortar aqui, o copiar e o colar. Ferramenta pincel importante e tem o desfazer. Desfazer com tecla de atalho Ctrl Z. Deu zebra, Ctrl zebra, não vai esquecer, porque é bem importante. Tenho como inserir uma tabela graficamente, que nem nós tínhamos lá dentro do Word. Tenho também outras opções, como mostrar caracteres não imprimíveis e a ajuda. Estou falando dos itens mais importantes para você, tá? Tenho daí a barra de formatação com os estilos. Lembra que no Word tinha os estilos, união de vários itens que faziam então os estilos para nós. É legal saber disso, não podemos esquecer. Aí nós temos quem depois? O tipo da letra, o tamanho da letra e agora muita atenção. Olhe bem esses botões, ó. Negrito é bold, de bold, não é o supercão, é bold. Então bold, Ctrl B é o negrito. Este é o itálico, Ctrl I de italic, e eu tenho o sublinhado, Ctrl U de underline, de underline. Com o underline, pelo amor do santo. Linha embaixo, underline. Aí veja, do inglês, como que é esquerda em inglês? Left. Como que é direita em inglês? Right. Ctrl L e Ctrl R. Centralizar, center. Mas não pode ser a letra C, por quê? Porque o copiar já é a letra C. Então nos resta o quê? A próxima letra depois de C, que é a letra E. Então Ctrl E é o centralizar. Tem o Ctrl J de justify, que é o justificar. Ctrl Z aqui de zebra. Zebra em inglês, zebra. Ricardo, você é ridículo. Deu zebra, Ctrl zebra. Então esse é o desfazer. Tem os marcadores de numeração, que nem tinha lá no Word, cor da fonte, mexer no recuo. Observe que são itens que nós observávamos nas versões anteriores. Então toma muito cuidado com isso. Situações bem importantes para nós, tá? Legal. Então aqui são os principais botões, as principais situações. Agora, se você tem a ferramenta Realce, claro, não pode esquecer, também tem a ferramenta de Realce lá dentro do Word, não é? Agora vamos analisar os principais itens dos menus. Do menu arquivo, vou dizer assim, é o menu chave. Você pode aprender ele bem no Writer, que ele vai servir para o Excel, que é o Calc, para o equivalente do Excel, que é o Calc, e ele vai servir também como funcionalidade para o Impress, tá? Então, olha comigo, documento novo, Ctrl N, posso abrir qualquer um deles. Tenho o Open, que é o Ctrl O de abrir. Eu tenho documentos recentemente abertos. Eu tenho também assistentes. Salvar e salvar como, que você já conhece a diferença. Salvar tudo vai salvar todos os arquivos que estão abertos dentro do LibreOffice com o nome que você quiser, se já foram nominados, com o nome, então, que você já tinha escolhido. E aí tem aqui o exportar como PDF. Ricardo, o que é isso? Estou falando dos principais pontos para você. O exportar como PDF, ele vai te dar o quê? Uma janela onde você configura vários novos itens para exportar esse PDF. Isso é diferente daquele botãozinho aqui, ó, exportar diretamente, tá vendo? Isso é diferente. Mas por que é diferente, Ricardo? Porque aqui ele vai exportar sem pedir nada. Aqui ele vai ter um monte de configurações para você.
que você pode definir se vai ser permitida a impressão ou não, se vai ter a questão aqui de alterações, se vai ter que copiar, sabe aquele Ctrl+C, Ctrl+V que você faz em um arquivo do Writer, em um PDF, às vezes você vai copiar de um PDF, é protegido, não é mesmo? Então você pode filtrar, pode regular essa situação, tudo bem? Então, muito bem, sabendo desses detalhes, deixa eu só dar uma cancelada, ó, arquivo exportar como PDF. Tem o visualizar página, que só não existe no Impress, e o imprimir, que é Ctrl+P. Claro, mas para baixo vai ter a opção de sair e tudo mais, tá? Joia? Então veja, menu, arquivo, opções mais próprias do arquivo. O menu editar eu não sei o que você vai fazer, mas você vai ter que decorar, porque é o nosso menu mais importante, não tem como fugir disso. Veja, o que eu quero, anota aí, pega um papel e anota, o que eu quero que você saiba. O desfazer tá aí, o Ctrl+Z, deu zebra, Ctrl+zebra tá aí, o desfazer tá aí. Aí eu tenho o recortar, que é o Ctrl+X, o Ctrl+C, que é o copiar, eu tenho o Ctrl+V, que é o colar. Não pode esquecer disso de forma alguma, são as opções fundamentais. Eu tenho também o selecionar tudo. Como que é tudo em inglês? All. Então, Ctrl+A, seleciona tudo, Ctrl+A de All. E aí eu tenho, claro, o encontrar. Como que é encontrar em inglês? Find. Ctrl+F é o localizar. Então, veja, vai ter que decorar. Não sei o que você vai fazer, mas vai ter que decorar. Desfazer está aqui. Cortar, copiar e colar estão aqui. Selecionar tudo está aqui. E o localizar está aqui. Em todos eles, sim, em todos eles, trata de decorar. O menu editar é o mais importante. Já no exibir eu vou ter aquelas situações que eu posso citar como importantes dos modos de exibição. Tem menos modos de exibição do que o Word, mas nem por isso é menos funcional, tá? É super importante também. Eu vou encontrar, além desses itens aqui, vou encontrar claramente as formas de exibir a barra de status. Tá vendo ali a barra de status? Então a barra de status é importante, voltar lá. A barra de status é importante de ver. Tem o régua, limites do texto, são opções de visualização que você tem no teu documento. Os caracteres não imprimíveis, se você quiser uma prova mais difícil, que é esse cara aqui, ó, decorar a tecla de atalho até que vale, que é o quê? Pasme, é difícil, mas até que vale decorar, se quiser ficar no top, que é Ctrl mais F10. Até é legal saber, tá? Se você vai até o inserir, quem que você vai encontrar? Aqueles itens que você pode inserir no documento. Entre eles eu vou citar para você índices, aquelas referências automáticas, nota de rodapé, cabeçalho e rodapé, coisas que nós já vimos lá no Word, né? Só que, por exemplo, no Word tem uma guia própria de referências, onde faz nota de rodapé, faz esses sumários e tudo mais. Aqui ele faz meio que tudo dentro do inserir. Então veja que o inserir é um menu importante, mas por quê? Por causa do cabeçalho e rodapé, principalmente. No formatar, eu vou ter quem? Importantíssimo saber, caractere e parágrafo, que são formas de você formatar a fonte quando eu digo caractere, e aqui os itens do parágrafo. Lá no Word eram dois grupos distintos, você lembra? Então pega a tua caneta e vamos anotar. Olha só, no menu formatar você vai encontrar quem? Vai encontrar o alterar caixa igual ao Word, tecla de atalho Shift mais F3, mas vai encontrar também o colunas. Não fique em inserir colunas, fica dentro do formatar. Lá dentro do nosso querido, nosso maravilhoso Word, isso também acontecia. Só que lá ficava na guia layout da página. Lembra que eu falava? Olha, não é inserir colunas, é layout da página, colunas. Junto com infinização, você está lembrado? Cara, isso é super importante, não é inserir colunas, é layout da página, colunas. Aqui não é inserir colunas, aqui é formatar colunas. Observa comigo. Então, no formatar colunas, você vai ter o quê? Vai ter a possibilidade, então, de dividir teu documento em colunas, que nem tem lá no Word. Mas tem mais um item que eu gostaria que você soubesse. Tá, Ricardo, e que item é esse? É justamente o item chamado página. Se você ver aqui no formatar página, é o local onde você vai conseguir ver o tamanho do papel, as margens, enfim, vários outros detalhes importantíssimos acerca de quem? Acerca do nosso querido, do nosso maravilhoso Writer no quesito de configuração da página. Mas se eu vou lá dentro do Calc, já atravessando a minha aula, no formatar eu também vou ter esses itens, ó. Formatar planilha, formatar página. Então, puxa, será que é importante saber? É muito importante. Normal que ele cobre aonde? Cobre isso dentro do nosso querido, do nosso maravilhoso Writer. Dentro do nosso Writer, não dentro do Calc nem do Impress.
O menu tabelas é aquele menu que traz informações sobre a tabela, então sem muito estresse, sem muito desespero, tá? E ferramentas, não podemos esquecer duas coisas de ferramentas. F7, correção ortográfica e gramatical, de forma alguma podemos esquecer disso, e que dentro de idioma nós vamos encontrar claramente a hifenização. Puxa, eu também tinha isso lá dentro do Word, você lembra? Sim, também tinha, só que você não consegue lembrar em qual guia estava a parte de hifenização. Acabei de falar para você, fica na guia layout da página. E aqui a ortografia e gramática que fica em ferramentas, que é F7, lá dentro do Word, fica dentro da tal de revisão. Não pode esquecer que fica dentro da revisão. Muito bem, aqui eu vou ter outros recursos, como galeria, que equivale àquela ferramenta lá do Word, do Excel, do PowerPoint, aquela chamada clipart. Lembra daquela clipart? Então, nós temos aqui essa situação também claramente para nós, beleza? Não esquece que macro eu também tenho lá dentro do Word, do Excel, do PowerPoint. São rotinas de comandos pré-estabelecidas, sequências de comandos para facilitar a tua operabilidade, teu trabalho dentro do arquivo. Filtros XML. Viu XML? Põe na cabeça. Tem a ver com banco de dados, tá? Conjuntos de dados. Não digo nem banco de dados, mas digo conjunto de dados. Então tem a ver com um conjunto de dados. É legal que você saiba, é legal que você lembre disso, tá? Beleza, o menu janela, você já observou que eu posso alternar entre os aplicativos abertos aqui dentro do nosso querido LibreOffice e o ajuda que tem o F1 como ajuda. Porém, se você instalou aquele módulo de ajuda separadinho, bonitinho lá, o que acontece? Você automaticamente vai ter um recurso chamado O que é isto? Ricardo tá brincando, não. O que é isto? Esse o que é isto transforma o teu ponteiro do mouse nisso, nesse símbolo aqui, nesse ícone. E lembre-se, tem tecla de atalho para isso? Tem. Qual é a tecla de atalho para isso? É Shift mais F1. Shift mais F1 faz justamente o teu ponteiro se transformar nisso. Então, por exemplo, cliquei e ele já desmarcou. Ponho aqui, ele vai dizer, ó, é negrito e é Ctrl B. Faço Shift F1, ele já vai dar uma explicação bem maior. É óbvio que elaboradores como Sesgran Hill, por exemplo, adoram pegar esse tutorial, ou mini tutorial, e colocar para você na prova, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui a nossa janela do Calc, só para você ver os menus que são mais importantes e até para entender a diferença, tá? Então aqui está a planilha, posso aumentar com o zoom, que tem aqui também na barra de status, que nem você observava antes. E eu tenho, obviamente, o menu arquivo, que é igual do Writer que nós vimos, o menu editar, que tem uma diferença só. Tem que decorar aquilo que eu falei, que é o desfazer, o cortar, o copiar, o colar, tem que decorar o selecionar tudo, que é Ctrl A, de All, e o localizar, que é Ctrl F. Mas tem mais uma coisinha que eu gostaria que você soubesse aqui dentro do Calc, que é justamente esse tal de excluir conteúdo. Lembra lá no Excel que tinha aquela borrachinha? Tinha borrachinha, lembra? Então aqui eu tenho, ó, excluir o conteúdo. Se eu clico em excluir o conteúdo, ele vai dizer o que você quer excluir. Olha como ele é mais elaborado, mais refinado que o nosso Excel. Tem mais itens que você pode escolher. Ah, só quero apagar quem é a data e hora. Pô, beleza? Marca só data e hora. Só as formatações. Tudo bem? Marca só os formatos. Então são opções que você tem de exclusão do menu editar. No menu exibir, o que é importante saber é que você pode ocultar ou exibir, por exemplo, os cabeçalhos de linhas e colunas. Recurso que eventualmente pode aparecer, legal que você saiba. Mas o menu inserir, esse safadinho é importante. Por quê, Ricardo? Porque nele você vai encontrar inserir células, colunas, planilha, mas claro, vai ter a opção de inserir função. Como assim função? Puxa, você lembra das funções que nós estudamos lá dentro do nosso querido, maravilhoso Excel? Pois bem, aquelas funções, elas existem todas igualzinho aqui. Igualzinho, igualzinho. Só tem uma coisinha que é diferente. Se você for comparar o Excel e o Calc, tem uma coisinha que é diferente. Tá, Ricardo, que coisinha é essa que é diferente? A referência é 3D ou tridimensional. Ou seja, quando você, atenção, quer buscar uma célula que está em outra planilha, quando eu usava o Excel, o que eu fazia? Eu usava exclamação. Era o nosso operador, lembra? Agora o que eu estou dizendo para você é justamente o seguinte, você vai usar o ponto. Exatamente, o ponto vai fazer isso. Então, o operador de referência 3D ou tridimensional dentro do nosso querido Calc é ponto. Já dentro do Excel é exclamação. As funções todas as mesmas. Com os mensagens de erro também.
Com um detalhe, se eu venho aqui e faço igual, média, abre parênteses, seleciono esse intervalo e fecho, vai dar nome. Erro, porque faltou o acento. Lá no Excel ele entende, aqui tem que ter o acento para ele fazer. É uma divisão por zero, que não tem valores, mas senão está ali a minha média, certo? Tem botões para aumentar a casa decimal, é vírus, viu como você viu? Está vendo como é igual do Excel? E diminuir casas decimais, ó. Tá vendo? Pode aumentar e diminuir casas decimais. Pode deixar no estilo de moeda? Pode, ó. Estilo de moeda sempre mantendo apenas 2 casas decimais, lembrando. Posso classificar crescente, setinha para baixo, pasme, é crescente, setinha para cima é decrescente. Tem botão para inserir gráfico? E eu também tenho no inserir opções, obviamente, que você tem aqui entre os itens, justamente para poder colocar função, nomes, tem objetos e nos objetos você vai encontrar gráfico. Isso é uma das diferenças que você tem da versão anterior do Writer para essa que é a última. Gráfico ficava aqui fora, agora está dentro da parte objeto. Antigamente o gráfico ficava aqui, agora está aqui dentro em objeto. Tudo bem? Legal? Lembra da caixa de nome lá no Excel? Então a caixa de nome também tem a opção de nomes aqui, ó. Lembra que na guia fórmulas lá do nosso querido Excel tinha essa possibilidade de definir os intervalos? Então, aqui é a mesma coisa. Lá em formatar você vai encontrar quem? Vai encontrar, obviamente, formatação de célula, linha e coluna, aquele página que eu já falei para você, e sim, pode também definir os intervalos de impressão, que nem tinha lá no Excel. A minha aula aqui do LibreOffice, ela é complementada e complementa nossa aula que nós tivemos lá do Office, tá? Ferramentas, eu tenho ortografia e gramática. Lá no Excel, chamávamos de auditoria de fórmulas. Aqui, detetive, ó. Podemos rastrear os precedentes, os dependentes. Tá lembrado disso? Situações importantíssimas para nós lá, que ficava na guia fórmulas, aqui no menu ferramentas. Lá no menu dados do Excel, você encontrava itens que você encontra aqui em ferramentas, como atingir meta. Você tinha determinada meta e podia atingi-la. Então, tem essas opções aqui, tem opções de proteção de documento quanto à edição, que nós tínhamos também lá dentro do Excel. E também tem, claro, a galeria aqui, que equivale a clipart. Já no menu dados, nós vamos encontrar quem? Nós vamos acabar encontrando itens como, obviamente, definir o intervalo que você tinha lá também. Aqui ele repete para você, mas o que é mais importante é a classificação e filtro. Da classificação pode ter níveis de desempate, que nem eu tenho lá dentro do Excel, e eu posso também aqui em dados, para você ter uma ideia, chegar ao ponto de colocar aqui o filtro, que tem aquele tal de autofiltro, que é aquele controle que aparece para você, enfim, definir, deixa eu ligar aqui, ó, definir quais valores podem ser marcados ou não e representados. Então esse controle do autofiltro também existe dentro do nosso querido Calc, aqui ó, classificar e a parte de filtro. Texto para colunas existe também? Opa, se existe. Texto para colunas, extremamente importante, não podemos esquecer, também faz parte, digamos assim, de dentro do Calc e existe lá dentro do nosso querido, do nosso maravilhoso Excel. O menu janela tem uma coisinha a mais, que é o congelar, que nós tínhamos o congelar painéis lá dentro do nosso Excel. Então aqui você tem congelar, que faz o mesmo efeito. E o ajuda, F1 é ajuda, e o que é isto? É o Shift mais F1. Então eu tenho o que com isso? Uma análise básica e rápida do Writer e do Calc, que são softwares que vêm junto com o LibreOffice e com o BROffice. Na nossa próxima aula, o que nós faremos? Nós vamos identificar, trabalhar o Impress de forma direta, até para você poder revisar alguma coisa, ou seja, quais os principais menus, como funciona a parte de apresentação, e já entraremos no Linux, dando para você qual a melhor saída, o que a gente tem que efetivamente saber de dentro daquele sistema operacional extremamente importante para nós. Combinado? Então eu te vejo no nosso próximo encontro com o conteúdo de Impress e com o conteúdo de Linux. Um grande abraço e até lá!